Queridos amigos, queridas amigas, então esse vídeo é de número 143. Então aqui é sequência, né? Então pode parecer difícil para muitas pessoas a forma como nós aqui esmiuçamos, a forma como nós enxergamos. Mas se as pessoas raciocinam um pouquinho, eles conseguem, assim, um respaldo na lógica, na razão. Até porque, como dissemos no vídeo anterior, é lei divina. E por ser lei divina, é imutável. Não se muda, né? Não tem nada que derrogar. Não se modifica. É lei. Então, olha só para você ver, dando sequência. Então, quem opta pela teoria, ele depara-se com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, né? E que pode encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, né, esses problemas todos, esses obstáculos, né, esses problemas, acho que já disse, eu tenho mania de repetir as coisas, credo, mas não é muita coisa na cabeça. Se eu disser a você assim que esmiuçando aqui, eu tenho o capítulo todo esmiuçado na minha cabeça, que se eu quiser tratar do final do capítulo, em vez aqui dessa página aqui, eu trato, mas só que isso aí não pode, né? Como? Tratar do final se encontra-se no princípio. Então, qualquer que seja a ordem que se apresentem, nada terão que surpreenda. Que Kardec quer dizer com isso aqui? Que onde quer que o problema se apresente, né? Aquele que está estudando, né, que optou pela teoria, está estudando. Então, onde quer que o problema se apresente, a ele nada terá que o surpreenda. Ele nada o surpreende. O materialismo, ele vai saber onde o materialismo se apresenta, por que o materialismo se apresenta, por que existe o materialismo. O crítico, ele vai saber por que o crítico existe. Ele vai saber, porque ele está estudando. O ateu, a ateia, ele vai saber por quê, né? Ele vai saber quando ele deparar-se com os milagres, né? Que é os miraculosos, o miraculoso, o maravilhoso, o sobrenatural, ele vai saber decifrar todos esses componentes, né? As classes, os ateus, os crentes por indução, os crentes por sistema, né? Os não crentes
por decepção, olha, você está percebendo que eu estou recitando coisas que nós já gravamos já, mas está tudo aqui na minha cabeça ainda. Então, ele vai saber. Aí ele vai pensar assim, bom, é lógico que esses seres todos se apresentam porque eles não possuem uma qualidade que chama-se conhecimento, cultura, né? Bom senso. Então é natural. E também devido à desigualdade evolutiva, é natural que existam todos esses seres. Por isso que aquele que opta pela teoria, ele se sai bem. Ele se sai bem. Porque ele não permite ser mistificado. Gente, se você quiser escrever isso aí, escreve. Só permite ser mistificado o ignorante, de conhecimento de causa. O mistificado é o ignorante. Porque aquele que tem conhecimento, ele não permite ser mistificado. Por que não permite ser mistificado? Primeiramente porque o bom senso o leva a não ficar procurando chifre em cabeça de égua. Olha o termo que eu uso. O bom senso o leva a não procurar chifre em cabeça de égua. O bom senso o leva a aceitar com resignação, com humildade, com paciência. O bom senso, a lógica, faz com que ele enxergue a importância da desigualdade. E por que ele está naquelas condições. Por isso ele age com resignação, com aceitação, com paciência, com humildade. Por isso ele muda de hábito, ele muda de comportamento, ele muda de atitude. Esse é o que opta, ou que optou pela teoria, ou também que opta, né? Pela teoria. Então, quando ele depara-se com os empecilhos, com os problemas, né? Com a dificuldade, ele se resigna. Ele se resigna. Porque tem conhecimento, ele sabe por que está passando por aquilo ali. Agora, aquele que não tem conhecimento e que optou ou opta pela prática, ele se desespera mediante toda e qualquer situação. Você entendeu? Ele se desespera. Uma coisinha desse tamanho para ele, parece o planeta Júpiter caindo na cabeça dele. Tanto é que eu já tive a oportunidade, eu sou carne de pescoço mesmo. Muitas pessoas me convidavam, muitos não estão me convidando mais não. Mas muitas pessoas me convidavam para ir a determinados velórios. Mas é engraçado que aqueles que me convidavam, a maioria eram espíritas, ou melhor, se diziam ser espírita. E todos os velórios que eu ia de pseudos espíritas, mas era uma algazarra, era uma choradeira. Sabe, que uma hora, um dia eu cheguei assim, bem baixinho, falei assim, mas
Se contenha. Se contenha. Sabe por quê? Você está dando mau exemplo. Por que mau exemplo, Luiz? Né? Você não é espírita? Ai, mas esse momento de perda é muito difícil. Perda? Onde você perdeu? Aí, Luiz. Perdeu o quê? Seu tonto. É lógico que a gente tem que entender uma coisa, gente. Chorar é normal. Entendeu? Chorar é normal. Ali desce algumas lágrimas de recordação, de termos vivido alguns anos com aquela pessoa. Uma mãe chora, um pai chora, irmãos choram, a partida da mamãe e do papai para o plano espiritual. É natural. Agora, eu já presenciei uns velórios e uma mulher espírito de porco, São Sebastião do Paraíso, não vou dizer não, segurou assim pela camisa assim do marido e chacoalhou o corpo dele, né? Várias vezes. Acorda! Não faça isso comigo! Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a minha prova e a minha expiação nesse planeta é presenciar essas coisas, porque eu não admito isso mesmo. Essa encenação circense eu não admito. Ainda mais vindo daqueles que se dizem. Agora, se é uma pessoa ignorante, sem conhecimento, tudo bem. Eu já participei. Engraçado que eu já participei de velórios de pessoas ignorantes de conhecimento. É ignorante de conhecimento, gente. Não é que as pessoas... Não. É ignorante de conhecimento. As pessoas se comportando assim, sabe? Elas se comportaram tão bem. As pessoas choraram ali tudo, você entendeu? Todo mundo ali com um lencinho, enxugando os olhos, tal. No momento ali da despedida, vamos pensar por esse lado. Porque as pessoas pensam que a gente tem que respeitar. Mas já despediu a hora que o médico assinou o laudo. Mas as pessoas não entendem por isso, mas vamos deixar desse jeito. Senão complica, né? Você viu como eu sou carne e pescoço? Eu mexo na ferida. Então, naquele momento de despedida ali, foi mais difícil para aquela família lá, entendeu? Eu percebi. Mas é natural, a família não tinha conhecimento. Mas também depois que sepultou, cada um para o seu canto. Eu percebi isso também. Eu fico observando tudo quanto é coisa. E eu penso comigo assim, eu já tenho uma lista já de alguns amigos e amigas que quando eu desencarnar, se não comparecerem no meu velório, essas pessoas vão todo dia ter pesadelo. Eu vou arrancar a coberta deles, eles vão ver comigo. Ah, mas então, é obsessor. Mas você tá achando que eu sou espírito evoluído? Não! Eu tô batalhando de domingo a domingo aqui para ver se eu ganho. Conversando com a avó Leontina, que nós já esmiuçamos o livro dos espíritos e começamos o livro dos médios. Então vamos pensar assim que já vai para quase 2 anos já. Esses dias eu peguei, né? Fui fazer graça com a avó Leontina, que tá aqui do meu lado aqui. Falei, vó, 2 anos, vai para 2 anos já. Por um acaso,
durante a espiritualidade, o que significa 2 anos de esmiuçamento? Não faz 2 anos, não. Vai fazer 2 anos, ó. O que significa 2 anos de esmiuçamento desse trabalho domingo a domingo que eu tô aqui batalhando? Ela parou, pensou. Acho que ela quis assim me agradar, mas não tinha como mentir, né? Ela falou para mim assim: olha, meu filho, 2 anos de esmiuçamento, de domingo a domingo, eu lamento em te dizer, mas você ainda não conquistou aí nem 2/10 de segundo. Nem 2/10 de 1 segundo. Gente do céu. Desanimei, não. Nem 2/10. Dava a desanimar, né? Mas eu não desanimo. De jeito nenhum. De 10º em 10º, daqui a pouco eu angario, né? Então, você acha que espírito do meu nível vai ganhar assim, já sair do corpo, na ascensão para prana? Não. Vai puxar a coberta. Vai assombrar os outros, aqueles que não foram no velório. Entendeu? Tem uns aí, entendeu? E tem uns novatos chegando no centro. São pessoas nobres. Eu quero assombrar eles também, se eles não forem no meu velório. Coitadinho deles. Onde eles foram amarrar a mula deles? Com todo respeito ao termo, porque eu sou desse jeito mesmo. Ah, não comparece para ver no velório, não. Agora você tem que entender uma coisa. A avó Leontina, ela me pede de vez em quando para mim usar essa habilidade que eu tenho, nata minha, da comunicação, que é natural minha. É uma bagagem que eu trago de dias passados, onde eu me comunico com as pessoas, onde você sabe que é muito difícil se comunicar com as pessoas, né? Brincar assim e tal, mediante certas situações, com todo respeito. Então é isso. A vó Leontina, ela, de vez em quando, ela fala assim, ó, introduz isso aqui que faz parte do tema e você, como um amigo meu mesmo um dia me disse, ó, você aqui na Terra, se você tivesse optado por assim, artista de circo, para palhaço, você não precisaria nem fazer curso, fazer curso, né? Passar por curso, ou seja, um palhaço nato. Então, olha só para você ver. Então, qualquer que seja a ordem que se apresentem os problemas, né, as dificuldades, né, nada terão que surpreenda. Ele sabe onde e quando e por que tudo existe em todas as classes e em todos os níveis evolutivos, né? Olha só para você ver, sequência. Este caminho ainda oferece outra vantagem. Esse caminho que Kardec quer dizer aqui, esse caminho esse caminho é o caminho da teoria. Quem opta pela teoria é um caminho, ele optou por um caminho.
Você entendeu agora? Olha como fica mais fácil a gente falando assim, não é? Então, esse caminho, olha aqui, este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções. Eita, gente! Olha só! Porque a de poupar uma imensidade de decepções. Gente, não existe nada pior nesse mundo que ser mistificado, que ser enganado. Você entendeu? Você trabalha ali numa casa que se diz espírita, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, de repente você descobre que o Frederico não era macho, o Frederico era fêmea. Mas 20 anos, o Frederico, só depois de 20 anos que foram descobrir que o Frederico era fêmea? Frederico é um cachorrinho, você entendeu? De uma família nobre aqui em São Sebastião do Paraíso. Então, ele é macho, o Frederico. Mas depois de 20 anos, a família descobre que o Frederico é fêmea. Mas como assim que depois de 20 anos descobriu que ele é fêmea? Porque o Frederico conseguiu, ou consegue, se disfarçar durante 20 anos. Aí a família fica decepcionada. Meu Deus do céu. Não pelo fato de ser fêmea, você entende essa psicologia? E sim pelo fato de ter sido enganada pelo Frederico. As pessoas enganadas numa casa espíritas, ali pelos mentores da casa, pelos espíritos manifestantes que se manifestam, as pessoas ficam frustradas, decepcionadas, as pessoas entram aqui na classe dos descrentes. Aqui no Livro dos Médiuns. Você se lembra disso? Descrentes. As pessoas se frustram, se decepcionam com o comportamento de um, comportamento de outro, atitude de um, atitude de outro. Por eu não ser perfeito, então eu decepciono muita gente. Eu peço perdão. Agora, se as pessoas não me perdoam, já não é problema meu. Entendeu? Mas o meu coração tá limpinho. Entendeu? Então, é difícil. Não é fácil. Em todos os setores da vida. Depois de um certo tempo, você descobre que você está sendo enganado, mistificado, usado, sabe? Você fica descrente. Por isso que no Maravilhoso e no Sobrenatural, Kardec trata dessas questões que muitos podiam até ter optado pela teoria, mas mediante certas situações, né, ficaram totalmente descrentes. Porque passaram por algumas decepções. Então, a pessoa não tendo conhecimento aí que ele se decepciona mais. Por isso que Kardec, através de sua presciência, ele aqui deixou muito bem esclarecido, né? Começar pela teoria e nunca pela prática. Porque quem começa pela teoria, ele vai longe. Agora, aquele que começa pela prática, ele não vai longe. E se vai longe,
depois ele vai ter que voltar e refazer tudo o que ele fez. Por quê? Porque ele fez tudo errado. Então, se nós temos que construir algo, que construamos bem feito desde o princípio. Eu costumo dizer, é muito mais fácil a gente construir bem feito do que mal feito. É muito mais fácil construir bem feito do que mal feito. Porque mal feito, vamos pensar da seguinte forma: você constrói um edifício mal construído, ele desmorona, você tem que construir de novo. Quanto você não gastou para construir aquele edifício? Enquanto o outro que constrói de acordo com as leis, com as normas, corretamente, o prédio, o edifício não cai nunca. Você entendeu agora? Vamos para o próximo vídeo. Mas nós vamos continuar no mesmo assunto.